muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração. O programa é uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante e da revista TAI. Toda semana temos recebido aí um especialista de alguma área. A Abrafiltros sempre tem convidado e também tem isso no seu ciclo de palestras, abordar diversos temas e a gente trouxe junto com as revistas essa iniciativa de também agora trazer esse conteúdo online. E, enfim, hoje temos mais um tema, já já eu apresento o nosso convidado. Dizer para vocês que quinta-feira a gente tem outro encontro. Os encontros do programa, eles acontecem toda terça e quinta às 15 horas. Quinta-feira a gente vai receber Peterson Pirola. Ele é coach financeiro, palestrante da Abrafiltros, já esteve com a gente já, e ele vai falar sobre o tema diversificando investimentos em tempos de crise. Então estão todos convidados a participarem às 15 horas na quinta-feira, e semana que vem a gente continua aí com os nossos temas e também os nossos convidados. Dizer para vocês que quem não conseguir assistir esse programa, a gente tem ele disponível no canal da TV Filtros, o canal das revistas Meio Filtrante da revista TAI, no YouTube. Então, na íntegra, nos próximos dias, esse conteúdo vai estar disponível a todos vocês. Hoje o nosso tema é análise do cenário político. E antes da gente apresentar o nosso convidado, eu só queria ressaltar algumas coisinhas, que o conteúdo desse programa não expressa a opinião da Abrafiltros, dos seus associados e também das revistas, Meio Filtrante da revista TAI, dos seus anunciantes, dos seus leitores. O que a gente vai fazer aqui é um grande bate-papo apartidário desse cenário político, das suas perspectivas. Então, a gente espera que você participe. Então, se você tiver ao longo da nossa conversa aqui alguma dúvida, pode escrever, nós temos o chat aqui, pode participar, será muito bem-vinda a sua pergunta, e essa interação ela é fundamental, por isso mesmo a gente escolheu essa plataforma para que isso aconteça realmente, e a gente quer que vocês participem. Bom, falar um pouquinho do nosso convidado. Kleber Carrilho é cientista social pela Universidade de São Paulo, especialista em comunicação e marketing, doutor e mestre em comunicação social com pesquisa pós-doutoral na Universidade de Paris, Sorbonne. Atua na interação entre inovação, educação, negócios e política, é professor dos cursos de pós-graduação de gestão de comunicação e de marketing político e campanhas eleitorais na USP, e em liderança e estratégia política na FESP. Tem experiência como gestor acadêmico na Metodista de São Paulo, na universidade. É consultor, palestrante e atua como coordenador de comunicação em campanhas eleitorais para o Executivo e o Legislativo. É colunista do jornal Diário de São Paulo e periodicamente analisa o desenvolvimento da comunicação, estratégias políticas no Brasil em diversos veículos, como o Estado de São Paulo, Época, CBN, Zero Hora, Isto É, entre outros. É também autor do livro Marketing, da coleção Fácil, da editora Saraiva. Além disso, foi meu professor, tenho o privilégio de assistir aulas desse grande profissional, grande docente, e um prazer te receber, viu, professor? Adriano, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Você sabe que eu estava te vendo, me apresentando e pensando há quanto tempo eu te dei aula. Melhor a gente não falar sobre isso, porque senão vai revelar um pouco da idade que nós temos, né? Pode ser que sim. Tínhamos mais cabelo. Sim. É um prazer enorme estar aqui, viu, Adriano? Obrigado pelo convite. E essa interação entre política e negócios sempre é algo fundamental para que a gente discuta, principalmente num momento complexo como este. Boa, professor. Queremos uma aula mesmo. Eu vou fazer, na verdade, assim como em todos os nossos programas, eu faço uma brevíssima introdução sobre o assunto e aí a gente quer mesmo te ouvir e a gente vai debatendo, como eu disse, contando com a interação aí, participação de todos que estão presentes. Eu queria trazer, na verdade, uma frase que o diretor da OMS disse. Ele disse assim: líderes mundiais não devem usar a Covid-19 para fazer campanha política.
E aí, com base nisso, e até para nortear muito da nossa conversa aqui, eu queria, assim, que você fizesse uma análise do cenário político que a gente tinha antes da Covid. Em fevereiro, por exemplo, tem um estudo que fala que o Bolsonaro ele era o terceiro chefe de Estado mais popular do mundo nas redes sociais. Ele só ficava atrás do primeiro-ministro da Índia e do Trump. E aí a gente tem esse cenário durante a Covid e também falar um pouquinho do que nos aguarda no futuro. E teve uma coisa que eu te pesquisei, eu te acompanho, na verdade, que você disse numa das suas colunas no Diário de São Paulo, você fala do coronavírus e do imponderável na política, mostrando que como cada líder, né, tem enfrentado esse momento. A palavra é toda sua. Então, Adriano, você sabe, Adriano e colegas e amigos que estão aí nos ouvindo, você sabe que existe um componente importante quando a gente fala sobre análise política, que tem a ver, inclusive, com o seu texto introdutório, lá, quando você começa a falar sobre este evento. A gente, quando fala de política, a gente trabalha com um ambiente em que há racionalidade, com certeza, mas há muita paixão. E, realmente, quando a gente olha para a política com esse olhar apaixonado, esse olhar de que temos uma opinião e uma verdade absoluta, isso faz com que a gente não consiga analisar tão bem. Então, eu estou falando disso porque o objetivo, sempre quando a gente fala sobre análise política, é desenvolver análise mesmo. É observar os fatos a partir, claro, da nossa visão de mundo, mas tentando, da melhor forma, afastar esse componente da paixão, que é muito útil para quem conquista o poder, para quem quer estar no poder, mas que é muito ruim para quem trabalha com análise, principalmente a análise política e a relação com os negócios. Então, voltando ao que você estava dizendo. Nós temos no ambiente político, como nas empresas, uma necessidade de prever cenários. Onde está a competência no ambiente político? Está na capacidade de observar os fatos presentes e, a partir do que a história, do que o passado nos dá como referência, construir alguns cenários de futuro. O que acontece é que, tanto quanto os negócios, tanto quanto qualquer outro ambiente, na política, o componente imponderável modifica muito o ambiente. E isso faz com que a gente tenha dúvidas, como algumas pessoas dizem, né? Mas isso não é culpa do presidente, ou não é culpa do governador, ou não é culpa do prefeito. Mas vamos lá, não é culpa, mas é responsabilidade. Então, qualquer liderança política, como qualquer liderança na empresa, precisa ter a capacidade de prever cenários, mas também se preparar rapidamente para o imponderável, para aquilo que a gente chama de crise. Quando a gente fala de gestão de crise, de issue management, de qualquer um desses termos, a gente está falando de se preparar para a possibilidade de algo que a gente acha que é imponderável. Quando a gente olha, então, para os cenários no Brasil, você sabe que você citou aí uma pesquisa que eu analisei para o Estadão, que foi essa pesquisa das popularidades dos líderes políticos nas redes, né? E o presidente Bolsonaro tem uma capacidade de conversar com o fiel, né? com o eleitor fiel dele, com o apoiador fiel. Isso faz com que isso dê uma impressão de grande controle sobre a comunicação. Isso acontece também com Trump, também com o primeiro-ministro da Índia. É impressionante como todos eles têm o mesmo perfil. Só que os três, note como é curioso isso, embora com grande capacidade de engajamento, grande capacidade de popularidade nas redes e também fora delas, eles talvez tenham sido os líderes que, lógico, dos grandes países, que mais se complicaram nesse momento de tratar o imponderável. É interessante isso, porque nós temos, então, estamos falando de 3 líderes que foram eleitos em situações muito específicas, em que havia um descontentamento geral com o ambiente político e eles se mostraram como alguém que estava vindo de fora, como alguém que traria, como pessoas que trariam soluções inovadoras, soluções não pensadas, mas para que isso fosse possível, eles tiveram que focar a comunicação durante todo o tempo no aspecto pessoal. Isso fez com que, neste momento, quando eles tivessem que encarar essa grande crise, e talvez a maior crise possível, né? Porque ela é pior do que uma guerra, porque na guerra você ainda tem um tempo de preparação, né? Essa não é.
eles tiveram muita dificuldade para encarar o imponderável. Isso que em geral, não é pesado no processo de desenvolvimento da política. Tem uma criança gritando aqui perto, tá? Então, não é minha, mas desculpa, vai vazar o som. A questão do home office é interessante, né? Então, a gente está num momento muito complexo. Por quê? Esses 3 grandes países e mais outros, né? Mas principalmente esses 3, estão passando por um momento de muita indecisão. Então, também num outro texto que eu escrevi, eu estava dizendo sobre isso, né? O que a gente precisa neste momento é um caminho com o convencimento dos atores que podem fazer esse caminho mais viável, mais fácil. Então, eu acho que a grande parte aqui dos que estão nos assistindo são pessoas que estão nas empresas, e não adianta, em determinados momentos, o presidente da empresa, o responsável pela empresa, chamar todo mundo para conversar e ficar durante muito tempo pedindo a opinião dos outros, pedindo caminhos que os outros deem. É necessário que um líder, em momento de crise, em momentos de encarar esse imponderável, ele tenha a capacidade de rapidamente ouvir os especialistas, porque ele não é obrigado a entender de tudo, então ele precisa ouvir os especialistas e tomar uma decisão. Note, e aí você citou alguns líderes, eu queria citar um específico, que é o Boris Johnson. O Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, quando ele, num primeiro momento, ele tem um posicionamento muito parecido com o Trump, muito parecido com o Bolsonaro, de dizer, olha, esse vírus não é grande coisa, né? No entanto, ele estava bem assessorado, inclusive com a liderança dos comitês científicos que assessoram o governo, e quando ele notou que aquele primeiro posicionamento dele estava equivocado ou não daria conta de entregar à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, um futuro interessante, um futuro viável, ele tomou um outro caminho e não teve problemas com isso. Então, esse é um aprendizado interessante. O imponderável entra no ambiente político, ele não é previsível num primeiro momento, mas qual é a competência do líder neste momento? É exatamente entender o cenário e modificar o caminho quando necessário, inclusive quando opta por um determinado caminho que se vê que é incorreto. Então, isso aconteceu lá, isso aconteceu com o pessoal da Lombardia, no norte da Itália, né? Então, houve um primeiro momento de, não, isso não é tão grave, vamos tocar do nosso jeito e vamos garantir uma estabilidade econômica. E isso não foi possível. Então, é interessante quando a gente observa esses cenários todos, como o papel do estrategista, né, aquela pessoa que define o caminho, mas que também está pronto para definir os desvios desse caminho, definir as outras possibilidades desse caminho, isso é fundamental. Então, quando a gente junta essas informações, a política e o caminho dos negócios, a gente vê que tanto estados, países que têm lideranças mais estratégicas vão ter uma recuperação econômica mais fácil, quanto, e aí num outro texto que eu escrevi também, quanto nas empresas. Quando os líderes das empresas conseguem entender o cenário da melhor forma, entender que a perda já existe, né, e que o importante é recuperar economicamente a empresa no longo prazo e não tentar achar um lucro, um resultado positivo nos próximos meses, que em geral você não vai ter. Quando há essa consciência, o caminho estratégico fica muito mais fácil. Tá? Bom, espero que eu tenha dado conta desse primeiro momento. Sim, sim, com certeza. Ainda, já a gente vai falar sobre marca, enfim, nesse momento, tudo que envolve. Ainda no tema líder, até onde vai o poder de decisão de um presidente, né? A capacidade de negociação envolvido com a democracia. Eu acho que é legal você dar um panorama disso. Mas você sabe, Adriano, que quando a gente... e agora há pouco eu estava dizendo que tanto Trump quanto Bolsonaro quanto o primeiro-ministro da Índia têm tido dificuldade, e essa dificuldade é de liderança mesmo, aquilo que eu estava dizendo, de conversar com as pessoas, tomar decisões e inspirar para que as pessoas sigam aquele caminho. E isso é fundamental. A gente falou no primeiro momento, então, de eu observo o cenário. Vamos lá. Você, Adriana, presidente da República. A economia está com alguns problemas, politicamente você tem uma certa instabilidade, mas tem uma popularidade muito grande, né? Então, eu gosto de exemplificar dizendo, olha, é você o presidente. Então, aparece um cenário como esse, como um coronavírus, como uma Covid-19.
O que o presidente, para o papel do presidente é importante? É importante que ele tenha capacidade de... Ele é o líder do executivo, ele é o chefe de governo, ele precisa escutar especialistas, afinal não é a área dele, não é a área de formação, ele não tem responsabilidade para entender tudo de saúde, de distribuição, de logística, não é isso. Ele não precisa decidir o que fazer antes de ouvir, mas ouvidos os especialistas, deve haver um caminho. Aí você vai me falar assim, mas e a oposição não vai complicar? E o crítico não vai falar mal? E o outro não sei o quê? É aí que está a grande virada, a grande possibilidade de um líder. O líder é aquele, e na política fundamentalmente, nas empresas também, é aquele que consegue, a partir do seu ethos, do seu lugar de autoridade, desenvolver uma lógica para que o outro seja convencido. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, o que ele faz num primeiro momento? Ele observa o que acontece, chama os presidentes de províncias, os primeiros-ministros de províncias, como eles chamam, para negociar isso. Então, o Trudeau é do Partido Liberal, mas eu estava conversando com um professor da Universidade de Toronto a semana passada, Ele tá e aqui ele falava na disso. live. O Rafael Kius está aí. Isso. Rafael, tudo bem? E o presidente, o responsável por Ontário, olha lá, deu um sorrisinho, tem conversado com o primeiro-ministro que é liberal. Por quê? Vamos pensar numa questão importante do desenvolvimento da liderança política. A liderança política precisa observar sempre o longo prazo. Por quê? Principalmente um presidente da República, um chefe de Estado, chefe de governo, ele precisa observar a sobrevivência do Estado. Então, a gente espera de um líder como esse a possibilidade de construção de acordos, a construção de convencimentos para fazer com que as pessoas que podem ouvi-lo, as pessoas que devem decidir, sigam a instrução. Outro exemplo importante, a Argentina. Nosso país irmão aqui, em geral, a gente briga muito com os argentinos, mas o presidente foi muito competente antes de definir que haveria um isolamento bem mais estruturado que no Brasil, ele conversa com todos os governadores, verifica os grandes problemas. A Argentina, em termos econômicos, estava e está muito pior que o Brasil, e mesmo assim ele consegue convencer. Tudo bem, é um presidente que acabou de ser eleito, então tem uma popularidade alta, mas o que a gente... E aí uma crítica técnica ao presidente Bolsonaro. Talvez o presidente Bolsonaro, por ter sido eleito com um discurso de eu não posso entrar na política velha, no jeito velho de fazer política, ele tem a dificuldade de desenvolver esse tipo de negociação. É uma característica dele. E aí, esses dias, conversando até com uma pessoa próxima do pessoal que faz comunicação deles, eu dizia isso, né? A grande oportunidade do presidente Bolsonaro se tornar um líder para todos os brasileiros e não somente para aqueles que o elegeram, essa oportunidade foi agora, né? Se ele tivesse observado este momento da chegada do coronavírus e a possibilidade de negociar e verificar as possibilidades de construção de cenários mais positivos para o Brasil, isso teria sido muito mais interessante para a carreira política dele. Então, o grande temor que a gente tem nesses cenários que a gente diz que não estão tão desenvolvidos ou não estão tão tratando de forma tão competente a crise, existe a possibilidade de a gente... É importante a gente observar que esses líderes estão pensando no curto prazo. O Trump é muito ligado a essa história da reeleição, ele tem feito tudo para tentar a reeleição, e com isso ele tem colocado em risco algumas estratégias importantes, e também o presidente Bolsonaro, que tem um perigo na popularidade, que tem sim uma oposição que já foi muito aliada dele, e essa é uma oposição muito próxima, então o conhece, então isso faz com que ele também tenha um posicionamento muito defensivo, o que faz o que resulta nessa impossibilidade de construção de uma liderança mais estável. Muito bom. Olha, gente, quem quiser participar com perguntas, pode escrever aqui no nosso chat, fique à vontade, e o professor vai respondendo ao longo do nosso bate-papo aqui. A intenção é que vocês participem mesmo e vamos tirando junto as nossas dúvidas, aprendendo mais por aqui. Tem uma coisa assim bem interessante nisso tudo, da capacidade da consistência entre discurso e ação, né?
E aí isso gera o engajamento da população. Ele na posição de líder, ele tem que prover isso. Você sabe que está passando agora um caminhão falando alguma coisa. Então, se vocês ouvirem, por favor, não notem. Olha só, pior que é isso mesmo. E o cara vai passar aqui na frente, mas tudo bem. Tá tudo bem. Olha que coisa curiosa, né? Quando você olha quando você fala sobre o papel do discurso da liderança, você às vezes acha que as pessoas estão exagerando. Não, o presidente falou tal coisa, mas foi irresponsável. Não, mas ninguém vai entender aqui isso desse jeito. Tal. Foi uma brincadeira. Não sei se vocês notaram o que aconteceu na semana passada com a história do desinfetante do Trump, do presidente dos Estados Unidos. O que ele fez? Ele disse numa entrevista coletiva, não sei se brincando ou não, que como o desinfetante mata o vírus, poderia haver uma injeção, sei lá, parecida com desinfetante. Você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Houve uma série de chamadas para os bombeiros com as pessoas intoxicadas porque beberam desinfetante. Então, é das coisas assim que levam a gente a acreditar que, por mais que uma parte da população ache que o presidente pode brincar, nós estamos falando de presidente que é responsável por toda a população. A história da cloroquina foi muito interessante, né? Porque quando houve uma afirmação por algumas autoridades, inclusive o presidente, que a cloroquina trazia benefícios ou curava ou qualquer coisa quem estava com coronavírus, o que aconteceu? Uma corrida às farmácias. Por mais que houvesse do outro lado o discurso lógico, do discurso médico, dizendo, olha, gente, cloroquina é importante num tratamento hospitalar em que o paciente está em estado grave, é importante, ela pode ser essencial para a sobrevivência. Agora, o simples fato do líder dizer, da pessoa que deve ser liderança dizer, pode fazer com que haja esse tipo de complicação. Por que eu estou falando disso? O isolamento da mesma forma. Quando eu, às vezes, por motivos familiares, eu tenho que sair um pouco, não consigo manter o isolamento o tempo todo, e aí eu saio e vejo as pessoas andando pela rua tranquilamente, sem máscara, conversando de forma muito próxima. Isso por quê? Porque elas não acreditam que o vírus seja perigoso, né? Sim, mas elas não acreditam que o vírus seja perigoso porque alguém disse para elas. E quem pode ter dito para elas? Alguma liderança. Quando, então, algumas pessoas querem que o presidente desenvolva um outro discurso ou preferem que o presidente tenha um discurso mais científico, mais médico, em geral, esse é o motivo, porque ele tem, mais do que o poder de negociação lá nas instâncias da República, ele também tem o poder do exemplo, do discurso e do exemplo quando ele sai para a rua, por exemplo, para andar pela feira, pela farmácia, pela padaria. Isso faz com que as pessoas vejam uma autoridade naquilo e digam, então eu também posso sair. Isso, eu gosto muito de fazer esse paralelo, principalmente quando o público é ligado a empresas. O Rafael Kues, inclusive, é um psicólogo, esse que está nos assistindo aí, que estuda muito essa questão da liderança nas empresas, mas a liderança na empresa, e aí me desculpe, Rafael, se você não concordar comigo, mas eu sou cientista político, não tem jeito. A liderança na empresa é a liderança política. É tão político quanto o líder no Estado, o líder no município. No fim das contas, quando a gente aceita uma liderança, seja ela na empresa, no Estado, em qualquer lugar, a gente está delegando a possibilidade de construir o futuro para um grupo, para alguém, enquanto a gente toca o dia a dia, né? Então, é muito interessante quando a gente fala da liderança, nessa possibilidade que ele tem de sair apenas do gerenciamento de processos para pensar também que líder é construtor de discurso de futuro, né? Se então essa pessoa não tem essa consciência e às vezes utiliza a possibilidade de discurso dessa liderança para causar confusão, isso faz com que a gente tenha uma instabilidade no longo prazo. Lembra o que eu comecei falando aqui, quando eu até citei o caso do Trudeau? O gestor competente, gestor público competente, o líder público competente é aquele que consegue dizer para as pessoas e tornar viável para as pessoas uma visão de futuro que seja melhor para todos. Existe um componente utópico no desenvolvimento do discurso político que é necessário, porque
imagine, se neste momento, como o prefeito de São Paulo esses dias fez, o Bruno Covas, ele deu uma coletiva e no meio lá, recortaram um pedaço da coletiva dele, dizendo quantas covas estavam abertas, quantos caixões, quantos não sei o quê. Aquilo dá uma sensação, quando a gente olha só para aquela parte do vídeo, de que realmente tudo acabou, né? Então, o líder precisa ter a capacidade de não aterrorizar, mas também não ser irresponsável. Eu acredito muito que o presidente Bolsonaro tenha tido alguns acertos aí no meio. Um deles foi no segundo ou terceiro discurso que ele fez, o pronunciamento que ele fez em rede nacional, em que alguém escreveu esse texto para ele e ele leu de forma muito clara, que é: eu estou preocupado com o processo econômico porque nós não somos um país rico, ou melhor, não somos um país com desenvolvimento econômico ideal, mas eu também estou preocupado com as vidas. Né? Essa junção é importante porque vamos pensar o seguinte, e o que aconteceu em alguns lugares: você deixa de fazer o isolamento e, de repente, o problema econômico lá na frente, as empresas sofrem muito mais quando tem que fechar uma segunda vez, ou quando tem que parar a produção, parar o processo por causa do adoecimento dos funcionários, do que se houvesse uma atenção anterior. Então, o que é necessário neste momento é capacidade de liderança e de discurso de liderança. Trazer tanto as pessoas que estão no ambiente político para tocar o barco da mesma forma, e aí essa competência é difícil, mas fundamental para um presidente, quanto ser o exemplo e a pessoa que estimula a população. Muito bom. Ó, o professor Rafael está aqui. Ó. Vários americanos tomaram desinfetante, ele fez um comentário. Mesmo. E em relação à questão da mudança interna, concorda, é preciso navegar a política nas relações humanas sempre. Trabalho é gerenciado, processos são controlados e pessoas são lideradas. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, professor. Está lá no Canadá e presente na live. Pode falar, professor. Não. Essa aproximação, né? Você sabe que às vezes eu faço algumas palestras falando do ambiente político para empresas, né? E a gente tem um problema no Brasil, um cenário no Brasil muito complicado, que é alguns empresários, alguns gestores, alguns líderes empresariais, eles reforçam um discurso que existe entre a população, que é: eu não quero saber de política, eu não gosto de política, acho que político é tudo um bando de gente safada, blá, blá, blá. E aí eu brinco muito com as pessoas dizendo o seguinte: olha só, imagine que você é dono de uma construtora, tá? Um dos piores problemas para uma construtora, uma das coisas que mais complica a vida de uma construtora é tempo, é clima, perfeito? Então, imagine se um dono de uma construtora fala assim: o clima me complica tanto, sabe o que eu vou fazer? Vou tirar essa variável da minha análise. Eu não gosto que o clima me atrapalhe, então eu tiro. Isso vai fazer com que a empresa aconteça o quê com a empresa? Com certeza ela vai quebrar daqui a pouco. Sim. No ambiente político a mesma coisa. Às vezes, e eu estou falando aqui, mas creio que a maioria das empresas aqui não sofram desse mal, mas algumas empresas, alguns empresários, líderes empresariais dizem: eu não quero olhar para a política, eu quero tocar minha vida aqui como se política não existisse. Mas não tem jeito, o ambiente político influencia o tempo todo o que você faz. Mudanças de orientação no governo, mudanças de rumo ideológico na população, tudo isso modifica a forma que você desenvolve a sua empresa. Só que tem empresários, tem pessoas responsáveis por essa gestão que tiram o ambiente político do discurso, ou melhor dizendo, da análise. E o que é pior, alguns outros líderes políticos, líderes empresariais, veem um movimento político e simplesmente colam no movimento político. E qual é o risco de quando um líder empresarial cola no movimento político? Em geral, os movimentos políticos são mais curtos do que a longevidade que você queria para a sua empresa. Quando eu colo a minha empresa a um determinado movimento político, o risco que eu tenho é que na hora em que houver o debacle, ou a finalização, ou a troca de projeto político, com certeza a empresa sofre junto. Eu tenho visto, e isso tem acontecido na história do Brasil, muitas empresas se associam de forma muito próxima com projetos políticos. E isso resulta 100% das vezes num problema muito sério para a longevidade das empresas. Então nós temos, de um lado, o empresário, o líder que não quer
analisar política, não quer colocar as informações do ambiente político na sua análise e, por outro lado, o líder apaixonado por um movimento político. Esses dois extremos são extremamente complicados para a longevidade da empresa. Por isso, é até um motivo para eu parabenizar vocês, porque assim, essa é uma análise necessária, uma análise fundamental. Então, gostando ou não, querendo ou não que um presidente, um governador esteja bem, eu preciso saber o que é que pode acontecer, quais são os cenários possíveis, para fazer com que a minha empresa esteja preparada para esses cenários. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Temos uma pergunta. Ah, não, professor. Professor Kleber Carrilho, o que achou da proposta 34 de 2020, que quer tornar compulsório o empréstimo de empresas para o governo federal por conta da pandemia? Isso certamente impactaria significativamente os pequenos, médios e grandes empresários no Brasil, não? A proposta do deputado Wellington Roberto. Então, eu conheço a proposta, acho difícil ela passar nesse momento, até porque a minha, e aí é uma visão pessoal, tá? Eu acho que este é um momento de uma crise tão grave que a saída não está na busca do recurso que já está na mão das empresas e das pessoas físicas. E aí, eu não sou economista, mas quero trazer aqui um dado importante. Uma crise como essa só é possível sair com algo que se faz em pós-guerra, em geral, que é o endividamento público. Não há outra possibilidade, porque vamos pensar assim, se a gente tiver uma possibilidade de buscar recursos, que sejam nas grandes fortunas, nas empresas, nas pessoas físicas em geral, qualquer um desses caminhos tem recursos finitos, tem recursos que não conseguem dar conta de todo o problema que a gente vai encarar. Então, eu acredito que o desafio neste momento seja um desafio parecido com a reconstrução da Europa na Segunda Guerra, com a recuperação econômica dos Estados Unidos também após a Segunda Guerra. A gente precisa de geração de dívida. Infelizmente, você vai falar, mas isso vai pesar o Estado daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, até daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, mas não tem outra saída. Né? Por isso, quando eu vejo assim, alguém dizendo o governo não tem dinheiro para pagar os R$600 do auxílio emergencial. Gente, mas não é essa a solução. Não é buscar dinheiro no caixa para pagar. É geração de expectativa de dinheiro. O Estado tem a possibilidade de geração de dívida pública, o que é muito arriscado em momentos de tranquilidade, mas num momento como esse é a única possibilidade de construção de um longo prazo razoável. Até porque, vamos pensar que as empresas, a grande parte das empresas brasileiras já estão sofrendo muito. Não dá para a gente imaginar, claro, você tem lá 2, 3% dos CNPJs do Brasil talvez não estejam sofrendo, mas os outros 98% dos CNPJs do Brasil estão todos sofrendo muito. Então, se a gente tentar ainda fazê-los sofrer mais com essa ideia de, já que é empresário, tem que ajudar o Estado, isso é extremamente perigoso, porque a gente precisa de um Estado que tenha força para investir a partir do endividamento. E, na minha visão, infelizmente, a gente não tem saída. Né? Ninguém gosta de endividamento, mas quando acontece uma coisa tão grave, a gente não tem exatamente como fazer diferente. E, no fim das contas, emissão de moeda, o que é arriscadíssimo por gerar inflação, mas já tem estados aí, já tem países aí que estão pensando seriamente em emissão de moeda, simplesmente para manter uma aparente normalidade no retorno. E aí, claro que vai haver resultados complicados lá na frente. Mas, gente, como eu disse no último texto que a gente citou aqui, a perda já existe. O que a gente precisa fazer, o Estado, fazer as empresas sobreviverem. Não adianta a gente querer que dê lucro em maio, em junho. Em junho a gente volta, vai estar todo mundo ganhando. Não tem sentido. Ok? Obrigado, professor Rafael. Professor, agora falando dos impactos, né, desse cenário político nas empresas, em relação a consumo, em relação à marca, algumas situações se destacam, né? Por exemplo, o digital tomando forma, ganhando mais espaço ainda, né? E a responsabilidade social também. Como que você analisa tudo isso? Então, eu acho que a gente vai passar, Adriano, e aí é uma questão mundial mesmo, por uma aceleração de um processo que já vinha acontecendo, que é uma mudança nos padrões de troca. Né? Então, você tem já há algum tempo
uma mudança no consumo de bens duráveis, por exemplo, automóveis, né? No mundo todo isso tem acontecido. Isso provavelmente vai acontecer aqui também. Eu queria, antes de falar sobre as empresas, falar sobre comunicação. No sábado à noite, eu até botei nos stories ali na hora da empolgação, acabou a novela e começou a live da Ivete Sangalo. Pense, num sábado à noite, 90 e tantos % das pessoas em casa no Brasil, acabou de assistir uma novela repetida e começa um show na cozinha, e não era nem uma cozinha tão espetacular, era uma cozinha bacana, mas da cozinha de uma cantora. Quando a gente olha para esse cenário, assim, se eu dissesse para você há um ano que isso aconteceria, você olharia para minha cara e falaria, nunca mais vou chamar esse cara para falar sobre nada, porque esse cara tá maluco, né? Então, assim, a gente passa por um momento de reaprendizagem, de fazer negócios, de fazer comunicação, de trocar mercadorias e serviços. Por isso que eu estou falando aqui do ambiente político, mas estou chegando perto do ambiente do consumo, do marketing, estou falando da economia, porque a gente não tem como sair dessa crise de outra forma. O consumo se modifica porque uma grande parte das pessoas vai ficar em casa e vai descobrir que algumas coisas não são tão necessárias. Outras vão se empolgar tanto que no dia seguinte da abertura vão lá para o shopping. Claro que isso vai acontecer. Só que você tem um grande componente aí de reconstrução de significado. E mais, a atuação política e aí o discurso político das empresas vão garantir ou não longevidade para as marcas. Vou dar um exemplo simples para vocês. A menina Gabriela... Não, qual que é o nome dela? Essa menina que fez a festa no fim de semana? Pugliese. Gabriela? Isso. Gabriela Pugliese. Gabriela Pugliese é uma marca. Você vai falar, não, mas ela é uma personagem que indica a marca. Sim, mas ela é uma marca, perfeito? Um pequeno descuido, e olha que ela tinha sido muito bem observada no momento da crise da Covid, porque ela foi uma das primeiras a ter a doença, não foi isso? Isso mesmo. Então, estava tudo em ordem, um monte de gente bancando o canal dela, o Instagram dela, essas coisas todas, e de repente o que acontece? Ela faz uma festa, uma coisa simples, tranquila, simples também não, né? Mas vai lá e mostra para as pessoas, simplesmente em 48 horas, a marca dela virou quase nada, né? Claro que ela vai sobreviver, claro que vai haver a possibilidade de retomar uma série de coisas, mas o risco que se corre neste momento, quando você toma atitude errada, é super complicado, né? Mesmo os empresários que lá no início da crise disseram que 5, 6 mil pessoas mortas não seria problema, né? Alguns empresários disseram isso, outros tiveram a atitude de demitir e foram notícia. Então, é outra coisa complicada, né? Porque politicamente, e aí, de novo, empresa como organização política, politicamente, quando você se desfaz das pessoas no momento de crise, você sofre as consequências disso. E aí você tem que pesar muito bem. A economia dos salários é tão maior que vai fazer com que eu possa perder valor de marca? Claro que para as empresas menores, talvez para as empresas que não tenham na relação de consumo uma empresa que basicamente faça B2B, talvez não haja tantos problemas. Mas a bandeira política no consumo é muito séria. Há 10 anos, quando eu fiz meu doutorado, agora estou entregando a idade mesmo. Há 10 anos, quando eu concluí meu doutorado, eu falava disso, né? Da presença de valores políticos no ambiente do consumo. E eu falava basicamente das questões de responsabilidade social e responsabilidade ambiental, que são bandeiras políticas, originariamente, você está falando ali da defesa social de um determinado grupo, ou da defesa de um determinado bioma, qualquer coisa do tipo. E você leva para o consumo isso porque o Estado não dá conta. Neste momento, também a gente tem um ambiente de proteção social que é fundamental para as empresas. Quando eu olho, por exemplo, para a performance da... Qual é o nome da dona da Magazine Luiza? Ana Luiza Trajano? Trajano. Luiza Trajano, Luiza Trajano. Quando a gente olha para o posicionamento dela, é um posicionamento de bandeira política. Ela está lá dizendo que não vai demitir, que vai fazer não sei o quê, que blá, blá, blá. Só que ela descobriu que a sobrevivência dela é muito mais importante do que lucro ou prejuízo no próximo mês.
e a empresa dela segura, a empresa dela consegue rolar dívida para frente, consegue ter... Então, isso é fundamental. Neste momento, o conselho que eu dou para a maioria dos empresários que podem fazer isso: observe como é que sua empresa vai sair e como é que ela sobrevive, mais do que observar se vai ter lucro ou prejuízo no próximo mês. Claro que nem todo mundo consegue encarar isso. Tem gente que vai morrer se não tiver, a empresa acaba se não tiver como cortar despesas e custos. Porém, é fundamental neste momento, como eu disse lá no meu texto, insistir na longevidade da empresa e não no curto prazo. E até para agregar isso, saiu uma pesquisa na Exame das 10 marcas mais citadas de 300 pelos consumidores por boas ações em relação à Covid. E aí está aqui, ó, Ambev, IP, Itaú, Natura, Boticário, iFood, Magazine Luiza, Santander, Carrefour e Vivo. A maioria delas doações de álcool gel, esse tipo de iniciativa do bem social, né, que você confirmou aí. Você sabe que tem uma coisa interessante, né? O Itaú tem sofrido muita crítica. O Itaú tem muita dívida, sei lá com quem, tal, com a Receita, blá, blá, blá. Mas o Itaú é muito lembrado. O Itaú soube fazer uma coisa muito interessante, que é o Todos pela Saúde. Eu acho que o nome é esse. Que é aquele que é R$1 bilhão, que tem um conselho, inclusive o Drauzio Varela está participando da comunicação e também é um dos conselheiros lá. E eles estão investindo em projetos de saúde pelo Brasil. Isso é aparente, isso é fundamental. Então, quando a gente fala da Ambev, houve a produção de álcool gel, IP da mesma forma, Natura. Então, tem essa associação com bandeiras políticas e bandeiras sociais, no caso, que no final das contas, né, na classificação, a bandeira social é uma bandeira política, mas isso é fundamental, porque as pessoas consomem, e principalmente nesse momento em que as pessoas que estão em casa consumindo, elas têm um quê de culpa, porque tem muita gente na rua sem conseguir consumir, sem conseguir ter acesso aos bens, elas tendem a achar que faz parte da consciência, da demonstração da consciência delas, consumir de marcas, consumir de empresas que são responsáveis. Então, olha que coisa curiosa, você compra mais do que o produto, mais do que o serviço, essa ação social embutida. É uma ação quase promocional, né? Você compra um detergente IP, mas você ganha a consciência de que eu contribuir para que as pessoas tenham acesso à higiene em outro canto, né? Eu acho que até no mercado em que vocês atuam, né, tem muita questão do... vocês se relacionam muito com empresa de fabricante de veículos, né? E algumas fabricantes de veículos não se tocaram muito bem no início da crise e eles continuaram a comunicar, por exemplo, lançamento de automóvel. Agora parou um pouco mais. Mas assim, há uma sensação quando você olha para uma comunicação dessa de, calma aí, os caras não estão entendendo o que está acontecendo, né? Então também é um problema de ruído no discurso. Ontem eu vi o comercial de lançamento do novo filme, saindo desse mercado de vocês, tá? Do novo filme da Mulher Maravilha. Eu vi também. Aí a sensação que eu tive na hora que eu vi ali, 18 de agosto, eu falei, como é que esses caras têm tanta certeza, né? Pois é. E aí eu vi depois nas redes sociais, não dando como assim e tal. E aí parece desrespeito. Parece alguém que está furando um acordo social. Olha, todo mundo está dizendo que só é para sair quando for necessário. Esses caras fazem isso, né? Ao contrário, a marca não apareceu aqui, mas é super interessante, as TVs por assinatura, né? Você pega Claro, não sei se a Vivo fez isso, a Vivo aparece aqui, mas eles abriram todos os canais de TV por assinatura. Então, o cara tem um pacote mais simples, que não só os canais abertos, ele tem lá Bloomberg, tem Rai, tem todas as TVs. Então, isso faz com que haja um sentimento de... E aí, indo para a minha área, para a área que eu gosto muito também, que é a área de redação publicitária, né? Que você desenvolve um sentimento de reconhecimento, de identificação, de companheirismo. Então, se as marcas conseguem fazer isso, e isso é fundamental no ambiente político, no ambiente do consumo, isso é fantástico, isso funciona muito bem para essa longevidade que eu estava te falando. E você acha que essas grandes marcas, elas saem na frente das novas marcas, porque elas já têm um discurso, já têm uma relação com as novas marcas que, por exemplo, vão surgir a partir da oportunidade da pandemia, por exemplo?
Você sabe que tem muita coisa aparecendo, né? Esses dias eu estava vendo aquela empresa, e posso citar o nome de empresa aqui, não tem problema. Pode. Você citou, então tudo bem. A tal da Menu, que é uma empresa para compra é uma empresa de fornecedores de restaurantes para o cara não precisar sair. Essas empresas, elas aproveitam a oportunidade. Mas eu acho que as empresas que estão sabendo muito melhor trabalhar com as bandeiras são empresas já tradicionais que já desenvolviam algumas ações com essa preocupação. Eu estou notando aqui que uma das únicas empresas novas aí, se a gente pensar nas empresas dos últimos anos, a única é a iFood, né? A iFood trabalhou muito bem, porque primeiro está presente na casa das pessoas que não querem e não podem sair de casa, e eles desenvolveram algumas ações, por incrível que pareça, mesmo eles tendo um problema que era a justiça queria fazer com que eles pagassem sei lá quanto para o entregador que estivesse com problema de saúde, tivesse Covid e tal, e eles optaram por não pagar, recorreram e tal. Às vezes assim desenvolveram uma comunicação muito cuidadosa de proteção, dizendo que havia linhas de crédito para o entregador, para o restaurante. Esse tipo de cuidado na comunicação é fundamental. E agora, retomo, viu, Adriano? O que é importante é a gente pensar que, no fundo, as pessoas estão consumindo com preocupação social. Porque há um componente de culpa nesse processo. O que eu estou fazendo? Estou aqui em casa ganhando meu salário porque eu posso fazer home office, pedindo que alguém venha entregar comida, né? Então, se eu puder consumir ajudando, melhor. Então, algumas marcas, como essas que você citou, estão indo muito bem. Como a gente tinha falado, a Magazine Luiza aí no meio, né? Os bancos que conseguiram, com essa história de jogar as dívidas para frente, trabalhar muito diretamente com a realidade das pessoas, né? Mas todos eles assim com uma bandeira política muito bem definida. Muito bom, muito bom. Perguntas? Quem temos? O pessoal está em silêncio, hein? Tá sim. Eu estou aproveitando aqui, eu vou perguntando. É isso aí. Eu queria entrar numa questão que eu demorei, eu confesso, eu demorei para entender, de olhar por esse lado, por mais que eu já tenha uma vivência também no setor público, em política, demorei um pouquinho para absorver isso. Questão Mandetta, e agora questão Moro, e depois questão Guedes. Como o discurso do presidente foi mudando, né? Pelas situações. Assim, Mandetta e Moro se manteve. Aí para o Guedes já foi diferente. Dá um panorama. Assim, o negócio era porque até então eu desconhecia que o Mandetta ele era deputado e eu não imaginava dos interesses dele pelo discurso dele, pelo posicionamento dele, enfim. Então, Adriano, você sabe que eu evitei essas discussões mais calorosas durante toda a nossa fala, né? Não entrei, hein? Agora você que me chamou para essa briga. Eu vou, assim, quando a gente vai para Brasília e você conhece o ambiente político bem, né? Quando a gente vê a Câmara, quando a gente vê o STF, quando a gente vê o entorno do Palácio do Planalto dos ministérios, ali não há ninguém sem interesse. Interesse político. Isso não é ruim. Isso é louvável. Políticos têm que ter interesses políticos. Políticos querem entregar à população a ideia de comigo seu futuro é melhor, comigo o Estado se desenvolverá mais, comigo. Isso é claro. Isso não é um problema. Ocorre que o Brasil saiu de uma eleição extremamente radicalizada, né? Acho que todo mundo que está nos assistindo aí sabe que teve que brigar, ou alguém brigou com ele, ou isso aconteceu. Em 2014 também ocorreu essa briga. E em 2014, quando a presidente Dilma foi reeleita, ela saiu do resultado da eleição declarando guerra. Não sei se você se lembra do discurso que ela faz logo que ganhou a eleição. Ela não faz um discurso conciliatório como em geral se faz. Em geral, ganhou a eleição, faz aquele discurso de conciliação, todo mundo junto, vamos tocar governo. Em 2014, como houve um estresse muito grande durante a campanha, tanto entre Dilma e
e Aécio, quanto entre Dilma e... Serra? Não, gente do céu. Olha como a memória está ficando ruim nesse isolamento. Senadora da Rede, ex-senadora da Rede, ministra do Meio Ambiente. Marina. Olha que coisa. Gente, me perdoem, viu? A cabeça não está muito boa mais. Como houve muita contenda durante a eleição, entre Dilma e Marina e depois entre Dilma e Aécio, ela saiu muito pessoalmente achando que ela estava sendo perseguida. E talvez estivesse mesmo, mas ela faz esse discurso de dizer que o Brasil tem que ter a cara do PT, que o Brasil não sei o quê. Isso faz um mal violento naquele momento. E, claro, do outro lado, a Aécio também sai triste, sai querendo duvidar da eleição, batendo o pé, eu que tinha que ter ganhado. Agora, veja só, aquilo resultou no impeachment, resultou num governo Temer. E na eleição seguinte, Bolsonaro ganha também num ambiente muito radicalizado, com brigas muito grandes durante o processo eleitoral, e ele faz a mesmíssima coisa. Ele diz claramente nos primeiros dias que ele vai governar para quem votou nele. Ponto. E aí, isso é muito complexo. Por que isso é muito complexo? Porque cria um ambiente de disputa o tempo todo. Todo mundo está disputando o tempo todo. E para ele é fundamental, porque, e eu entendo estrategicamente a comunicação do presidente Bolsonaro, isso mantém a chama dos apoiadores acesa nas redes sociais. Então os caras estão lá defendendo, xingando, não sei o quê. Chega uma crise como essa, em que há necessidade deste líder que eu falava antes, desse líder que consegue juntar pessoas, e o Mandetta, também um político experiente, com interesses políticos, ele conseguiu tomar o lugar desse personagem necessário. E quando ele faz isso, Adriano, ele cria realmente uma instabilidade muito grande para o presidente. Então, olha só como eu entendo isso. O Mandetta foi muito bem na liderança, mas ao mesmo tempo foi muito mal ao ser parte de um governo. Entendo o que eu estou dizendo? Ele consegue fazer um trabalho muito bom para a saúde, mas para o governo que foi eleito em 2018, o trabalho que ele fez foi de uma instabilidade muito grande. Por quê? Havia comparação direta. Olha, o ministro é melhor que o presidente. Aí aparecia a piadinha, ministro, demite o presidente. Então, isso fez com que houvesse essa instabilidade muito grande. Ele insistiu na instabilidade quando ele dá entrevista no Fantástico, quando ele fala que não adianta nada ele falar as coisas corretas, porque do outro lado o presidente diz que não está correto. Então, tudo isso é fundamental nesse processo, para a gente entender a saída do Mandetta. E, consequentemente, e esse foi um detalhe complicado, porque na hora em que o Mandetta viu que estava quase sem força, ele correu para quem era tripé do governo, né? Então, os militares, Mourão, representado pelo Mourão, né? Moro, o representante anticorrupção, e Guedes, o representante do mercado financeiro, foram sempre o tripé que manteve o governo Bolsonaro em pé. Então, quando ele vê que, quando o Mandetta, que não era parte do tripé, se vê ameaçado, ele vai lá e negocia com o Moro e com o Guedes, que começam a desenvolver um discurso parecido, até porque já estavam descontentes com o presidente, né? Que não gostava muito que eles aparecessem demais. E a sequência é complicada, porque me leva a acreditar, eu não sou amigo pessoal, não conheço o presidente Bolsonaro, mas essa sensação de perseguição que ele tem, que é muito ruim para a liderança, fez com que ele tirasse o Mandetta, viu que o estresse não foi tão grande e falou, agora eu vou forçar a saída do Moro, porque o Moro está fazendo sombra para mim e eu quero chegar a 2022 inteiro para a reeleição. E quando ele faz isso e começa a discordar do Moro, ele não acha, e aí assim, muito raramente alguém me convenceria o contrário, ele não acha que o Moro sairia. Ele acha que o Moro baixaria a bola e ficaria pelo menos até novembro, quando haverá a indicação para o STF. Né? E isso fica claro nas conversas com a Carla Zambelli. E o Moro, que também não é bobo, né? Tem gente que acha o Moro é um cara legal, ele tem objetivos políticos. Ninguém sai de uma carreira de juiz de 22 anos porque está querendo contribuir com alguma coisa sem nada em troca. Ele queria ou uma vaga no STF ou a possibilidade de ser uma liderança política importante. Então ele sai neste momento vendo que ou ele cedia agora e perderia a possibilidade de se tornar essa liderança política importante, ou ele poderia sair fazendo esse estrago. E ele optou por esse estrago. O que sobrou para o presidente Bolsonaro? Guedes. Porque, no final das contas, só que o Guedes está chateado. O PAC 2, aí, o Pró-Brasil
dos militares não tem nada com a economia que o Guedes previu. A previsão do Guedes era uma economia liberal, e ele não tem conseguido fazer muita coisa para chegar perto disso, e me parece que nem o presidente Bolsonaro também quer muito. Então, a situação do Guedes, por mais que foi hoje ou ontem, que ele saiu lá do lado do presidente, falou com todo mundo, ontem, né? Isso é só um jogo de cena. Então, ele está ali muito no limite, né? Até porque ele não acredita naquilo que eu disse, que a recuperação tem que vir pelo Estado, ele acha que a recuperação tem que vir pela a iniciativa privada, né? Então, o componente aí é jogar fora o liberalismo e manter, talvez, um nacional-desenvolvimentismo, que é a cara daquilo que o Braga Neto gosta, e que é muito parecido com o segundo governo Dilma, né? O que é interessante é que, em termos econômicos, a gente está brigando aqui entre o modelo Palocci do primeiro mandato do ex-presidente Lula e o modelo Manteiga do segundo mandato da presidente Dilma. Na verdade, essas duas propostas estão na mão do presidente. Então, o Guedes se mantém, ou então vai para uma proposta de reconstrução do Estado pelo dinheiro público. É uma disputa interessante e talvez o presidente não tenha hoje uma consciência estratégica para saber o que ele quer para o Brasil daqui a pouco. Ele está muito ainda nesse clima eleitoral. Eu preciso dizer para as pessoas que estou correto, e isso é muito perigoso, principalmente para quem ocupa aquela cadeira lá no Palácio do Planalto. Muito bom, que legal. É bom ter uma visão, né? Porque a gente não imagina o quanto de política está envolvida em tudo isso, né? E eu acho que essa sua explanação, ela clareia um pouquinho essa informação, né? Esse monte de informação que a gente vai recebendo vindo lá de Brasília. Eu estou aqui com uma colocação do Ari Silveira Bueno, ele é nosso associado à SPR. Parabéns, Abrafields, conteúdo muito atual, importante. A gente já está chegando ao nosso final aqui. Eu tenho um monte de pergunta, mas eu vou ver se eu faço depois pelo WhatsApp. Mas se você tiver alguma pergunta, pode enviar. A gente está, ou participar aqui com a gente. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou perguntar sobre aprendizado. O que a gente leva, e se leva alguma coisa, né, de tudo isso? O que você acredita? Eu também escrevi um textinho sobre isso há 2 semanas, lá no Diário de São Paulo, falando e se não aprendermos nada, né? Acho que alguns aprendizados são importantes, viu, Adriano? Primeiro deles, a gente precisa de um Estado que dê conta das questões sociais. Por mais que a gente seja liberal na economia, o tal do Estado mínimo tem que ser mínimo, mas não tem que ser ausente. Então, a gente precisa de um Estado que consiga regular as relações sociais, ou regular não, mas dar condições para que as relações sociais existam, que a sobrevivência exista. Então, a gente não pode ter um sistema de saúde privado, por exemplo. Porque se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente sabe que ali das 50 mil mortes, metade disso é porque eles têm um sistema de saúde todo privado que não é inclusivo. Então, a gente precisa de um sistema público de saúde. Isso é um aprendizado. Outro é que a gente precisa de uma indústria nacional. Eu acho que para vocês isso é essencial discutir, né? Principalmente porque vocês são indústria, né? A gente depender da indústria chinesa para tudo é um erro grotesco, né? A gente está num momento aqui em que a gente não consegue ter máscara cirúrgica, porque não tem fábrica no Brasil e 90% da produção mundial está na China. Mas fica muito mais barato na China. Legal, ótimo que fica mais barato na China. Só que na hora que você precisa, não importa se é barato ou caro lá na China, importa que chegue aqui. E a gente não tem conseguido nem respirador, nem máscara, nem uma série de EPIs. Então, o que a gente precisa entender é que é ótimo que o Brasil seja um país com uma agropecuária fantástica. A gente também tem que ser um país que continue com uma indústria fantástica. A gente tem optado, como país, por uma desindustrialização há 30 anos. E a gente só vem perdendo indústria. A gente é do ABC, né? A gente interage no ABC bastante. O ABC paulista se tornou um cemitério de fábricas, né? Os caras derrubam fábrica, ou não derrubam, né? Trocam fábrica por supermercado. Hipermercado, legal, mas hipermercado não gera riqueza. Hipermercado tem troca de... ocorre
consumo, troca, não ocorre geração de riqueza, né? Não ocorre indústria, não ocorre transformação. Então, isso é fundamental que a gente pense. A gente precisa de indústria forte no Brasil, em várias áreas, não só na área de saúde, nas áreas estratégicas e mais. A gente precisa manter a indústria, porque somente sendo celeiro do mundo a gente não sobrevive. Né? Se a soja cair, agora a soja está com valor alto, se a soja tiver um valor baixo, a gente quebra isso que a gente quer. Então, é outro aprendizado importante. Né? Mais uma coisa fundamental, a gente precisa de projetos políticos, e aí, chegando na nossa área aqui, da nossa discussão, a gente precisa de projetos políticos para o Brasil que incluam, não que excluam, né? A minha crítica aos projetos políticos, os projetos de poder que estiveram, que se apresentam aí para competir pela presidência da República, pelos espaços do poder público, é que, em geral, esses projetos de poder estão viciados na ideia de que precisam ser as soluções únicas. A gente precisa de projetos de poder que conversem, que se convençam entre si e que formem governos estáveis. A gente já está nenhum país sobrevive com tanta instabilidade durante tanto tempo. Então, são 3 aprendizados básicos, mas que a gente precisa levar para frente e sair dessa crise com o Brasil mais consciente. Mais rico não vai sair, mas pode ser mais consciente e sabendo das necessidades de terem essas 3 questões muito bem resolvidas. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu aí contemplar, né, o cenário político, fazer uma análise tanto do lado empresarial como do lado do setor público mesmo, a política na veia. Eu acho que foi legal conhecer um pouquinho mais, quem não conhece, né, desse mundo político. Antes da gente encerrar, eu quero convidar o nosso presidente da Abrafiltros. Ele sempre dá uma palavrinha aqui no final dos nossos programas. Presidente João Moura, está por aí? Vamos ver se ele... Aqui, pronto. Cá estou. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professor Kleber Carrilho. Eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje, da live, e já vou aqui, aproveitando a amizade de aluno do Adriano, convidá-lo para uma palestra na Abrafiltros. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Já está convidado e não pode falar não, até dezembro. Tá? Tá certo. E até dezembro tudo vai mudar. Com certeza. O senhor falou um ponto muito interessante aí, né? Voltar à industrialização. Aqui no Brasil, a gente tem mania de matar o empresário no ninho. Não chega nem gerar pena. Não consegue empenar, como dizem. Então, tudo que é feito fora é melhor que o seu. Com certeza, existem coisas melhores, existem coisas piores, tal. Mas nós temos que voltar a recuperar a nossa indústria. Isso é fundamental. Quando a gente passa por dificuldade, e cada dificuldade tem que ser analisada, a mania que se tem é de reduzir custo, cortar custo. Não é hora de cortar custo. Como eu disse, a gente precisa tomar cuidado. Por que nós precisamos tomar cuidado? Porque existe empresa, existem condições de trabalho que não vai dar para mexer no custo. Não vai dar para liberar o custo. Vai ter que fechar o custo. Mas as empresas que têm condição e podem investir nesse momento, têm que investir. O consumidor mudou o comportamento dele. Ele está indo tudo para online. A tecnologia é muito importante, nós temos que investir cada vez mais. E a vida está mudando. Os vírus vão continuar vindo, com um nome diferente, com situações diferentes, e a gente tem que investir cada vez mais. Nós não podemos ficar blindados, né? Nos brindarmos de alguma coisa, vamos fechar, vamos deixar de fazer alguma coisa em função do custo. E o Barão de Mauá, né? O Irineu lá, há mais de 200 anos, e ele já tinha a visão
de um país agrícola, né, que hoje, né, o agronegócio, mas ele forçou uma situação da industrialização. E as pessoas não perceberam, né? Antigamente, eu conversando com meu sócio outro dia, disse para ele assim, pô, o que será que pode derrubar a gente, né? E eu, né, falei, poxa, Deus, né? Ele falou, não, tem mais uma coisa aí. É Deus e a economia. E hoje eu aprendi mais uma, a política. Sim. Eu vou começar, sabe, trabalhar nesses três tripés. Deus, a economia e a política. Nós temos que saber um pouco de tudo, né? Evidente que são interesses diferentes. Eu estou me alongando, Adriano, me perdoe, tá? Imagina, pelo amor de Deus. Não fica beliscando aí, não, e pondo plaquinha para mim, tá? É feio fazer isso. Mas, professor Kleber, então, eu acho que nós da Abrafiltros, né, enquanto uma sociedade de empresário, nós estamos cada vez mais atuante. Isso mostra a importância da entidade da Abrafiltros, né, dentro dos seus objetivos, né, que é defender e representar o mercado que nós atuamos. Mas nós precisamos muito da indústria. Sim. E isso serviu para a gente, né? O artigo que o senhor fez recentemente, né? Isso serviu muito, que nós aprendemos que nós temos que recuperar a nossa indústria. O senhor acabou de dizer, nós não temos máscara. O que faz máscara? Mas o tecido nosso custa caro. Então eu compro o tecido do outro, custa caro a mão de obra, então eu custo. O governo tem que sensibilizar, como fez recentemente, e melhorar a carga tributária. Nós temos que Sim. mexer nisso aí. E isso faz através de política, faz através de lobby. Não tem outra saída. Então tudo mudou. A tecnologia vai ser cada vez mais. E vai acabar, como disse recentemente, nós temos que acabar com, sabe, com o jeito brasileiro, né, como diz na gíria, as gambiarras. Nós temos que acabar com isso. Se nós não acabarmos com essas gambiarras todas, nós não vamos poder ser o Brasil que nós queremos. E nós somos um país tão jovem, um país tão de começo ainda, que nós podemos mudar a nossa história. Então, fica aqui para os empresários que estão em situações difíceis em diversas áreas. Acreditem, vocês acreditaram até agora, continuem acreditando, vai dar certo. Vamos mudar, sabe? Vamos conversar mais, vamos tentar nos unirmos mais para que a gente possa fazer um Brasil diferente. Então, eu encerro hoje aqui o meu agradecimento ao professor Kleber, com o compromisso de recentemente estar conosco numa Perfeito. Estou à das disposição. nossas palestras aí. Adriano, por favor, olhe o seu calendário e insira o professor aí um convite para que ele possa estar conosco. Eu quero agradecer a presença de todos e nós continuamos com o nosso objetivo, mantendo os nossos empregos, mantendo os nossos colaboradores, que é uma das maiores matérias-primas nossa, é o ser humano, e nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar nos mostrando e aparecendo, e aproveitando todas as coisas que nós estamos aprendendo a lidar, aprendendo, né, a como fazer e a como trabalhar com cada uma delas. Muitíssimo obrigado, professor. Até a próxima. Um abraço a todos e até quinta-feira. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, presidente. Antes do encerramento, a Rogéria Ceni, ela é editora das revistas Meio Filtrante e da revista TAI. Ela está aqui também te parabenizando, professor, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Rogéria, pela parceria. Dizer para vocês que esse conteúdo ele estará disponível na íntegra daqui a alguns dias no nosso canal da TV Filtros. Dizer que quinta-feira nós temos mais um encontro às 3h com o nosso grande amigo que está até presente aqui na live, professor Peterson. Vai falar sobre
Diversificando investimentos em tempos de crise. Ele que é coach financeiro, palestrante da Abrafiltros já presencialmente. É um prazer recebê-lo. Aqui, ó, tá falando com a gente aqui no chat. Obrigado, professor, pela presença também. Professor Kleber, muito obrigado. Se você quiser até passar suas redes sociais, os seus contatos, conteúdos muito... Então tá certo. Considerações finais. Então, eu agradeço, eu estava agora há pouco sem microfone, então eu acho que o presidente não ouviu quando eu interagi e falei muito obrigado para ele. Foi um prazer estar aqui. Para a gente é importante ter esses espaços para discutir política, que é algo tão necessário. Meu Instagram é Kleber Carrilho, Kleber com K, Carrilho com C, Facebook da mesma forma. Vocês podem ter contato comigo pelas redes sociais. Muito obrigado de novo, e o convite está aceito, a gente precisa só definir a data aí para conhecer vocês de perto, aí presencialmente. Grande abraço, Adriano, presidente, e todos os colegas que estão aí na live. Obrigado. Inclusive a Loiana, que foi sua aluna também, está aqui. Professor, parabéns. Foi legal rever mais uma aula sua. Que legal. O pessoal, depois de 5.000 alunos, tem aluno em tudo quanto é canto, né? Sim, verdade. Muito abraço, obrigado, Loiana. Pela disponibilidade e... Gente, até a próxima. Fiquem bem, fiquem em casa e a gente se vê quinta-feira. Tchau, tchau.